Cumprimento a todos nesta noite com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero nesta noite tributar a Jesus Cristo toda honra, toda glória e todo louvor, e dizer-lhes da minha alegria em estar conosco para participar deste último culto de jovens neste ano. Deus abençoe, Pastor Hélio, sua dileta esposa. É sempre um prazer servi-los. A liderança dos jovens, presbítero João Silva, sua esposa. Que Deus abençoe esta linda igreja, os irmãos que a visitam, todo o corpo de obreiro. Deus abençoe. Eu convido os irmãos neste momento para que abramos a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. Quando você encontrar por bondade, localize o versículo de número 24. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7 e o versículo de número 24. Está escrito: todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e não combateram aquela casa, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Diga para o irmão que está ao seu lado: valores. Não, vocês estão com fome. Vamos lá. Valores do reino. Estou dizendo tudo que é grande, agora é valendo. Valores do reino. Por vontade, tome os nossos assentos nessa noite. Queridos, o texto que temos por base nesta noite é conhecido como a parábola dos dois alicerces, ou dos dois construtores. A parábola dos dois alicerces é o epílogo, ou a conclusão do sermão pregado por Jesus Cristo no Monte das Oliveiras. Jesus pregou este sermão a partir do capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, e estendeu-se pelo capítulo de número 6 e o capítulo de número 7. Este é o código ético e moral do reino, as regras, os valores que o reino de Deus exige dos seus súditos, estão expostos neste capítulo. E este evangelho foi escrito por um certo publicano chamado Levi. Ele trabalhava na alfândega em Jerusalém. Levi é o seu nome em hebraico. No grego, o seu nome é Mateus. E este evangelho que Mateus escreve é reconhecido como o evangelho do reino. Somente neste evangelho está escrito por 55 vezes a palavra reino. Por
Evangelho do Reino. E esse Evangelho também descreve Jesus Cristo como um rei que veio à terra. No capítulo de número 2 do Evangelho de Mateus, versículo de número 2, os magos visitam Herodes e perguntam: onde está o rei dos judeus? A partir do capítulo 2, Jesus é apresentado como rei. No capítulo de número 21 e o versículo de número 5, na entrada em Jerusalém, a multidão grita hosana e reconhece Jesus como rei. No capítulo de número 27 e o versículo de número 11, Pilatos interroga Jesus: és tu o rei dos judeus? E Jesus diz: tu o dizes, confirmando: eu sou, e para isso que eu vim. Mateus capítulo de número 27, versículo de número 29, coloca uma coroa de espinho em Jesus, dão-lhe a cana na mão direita, colocam a capa e dizem: este é o rei dos judeus. No capítulo de número 27, versículo de número 37, na cruz está exposta a acusação: este é o rei dos judeus. Ainda na cruz, no capítulo de número 27, versículo de número 42, o povo zomba e diz: tu és o rei, desce da cruz. Mas apesar de toda essa zombaria, evangelista Basto, do sinédrio, da multidão, da população, no livro do Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 16, João tem a visão de Cristo montado em um cavalo branco, com vestes salpicadas de sangue, nas vestes e na costa escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Por isso Jesus é rei, e ele veio para implantar o reino na terra. O seu precursor, isto é, aquele que anuncia: vem aí o rei. No capítulo de número 3 do Evangelho de Mateus, aparece João Batista pregando no deserto e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem primária de implantação do reino é: arrependei-vos. Quem quiser fazer parte desse reino tem que se arrepender. Significa mudar de mente, mudar de conduta, mudar de vida, mudar de pensamento. Quem quiser entrar no reino tem que passar por esse processo. No capítulo 4, após ser batizado, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Logo em seguida, ele aparece pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem de implantação do reino é: arrependei-vos. Não há reino dos céus se não tiver arrependimento. Você que ouve essa palavra e você quer fazer parte desse reino, não há reino de Deus sem mudança de vida, sem regeneração, sem restauração, porque não há reino sem arrependimento, não há igreja sem arrependimento, não há perdão de pecado sem arrependimento, não há salvação sem arrependimento. Quantos nessa noite querem entrar nesse reino? É preciso mudança de vida, é preciso mudança de conduta. Quem mentia não pode mentir mais, quem roubava não pode roubar mais, quem se prostituía não pode se prostituir mais. Foi só 3 regras do reino que eu citei e você já sentiu o peso dessa palavra. Porque este reino é tomado o pescoço,
mas eu estou na guerra travada há muitos dias, e eu tenho em mais uma para te dizer: Deus vai te dar força para você entrar nesse reino. Só quem vai entrar nesse reino, levante a mão ao céu e dê um brado. Portanto, meus irmãos, esse é o Evangelho do Reino, que apresenta Jesus como rei. E Jesus veio para implantar um reino na terra, cuja mensagem primária é arrependimento. Nós vamos ver no capítulo de número 5 e o versículo de número 3, Jesus inicia o sermão com as bem-aventuranças. E ele vai começar a citar algumas regras básicas do reino. A primeira é: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa palavra pobre significa humilde. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Humilde de espírito é o que reconhece a dependência de Deus. Humilde de espírito é o que reconhece que precisa de um Salvador, porque o reino do céu não tem espaço para o prepotente, o reino do céu não tem espaço para o orgulhoso, o reino do céu não tem espaço para o soberbo, o reino de Deus é para o humilde de espírito. Deixa eu ver quantos nessa noite reconhecem o Senhor. Se você é súdito desse reino, pois reconheça nessa noite que você precisa do Rei Jesus e glorifique a Ele nessa hora. São muitas regras, são muitas éticas que nós vamos ter que resumir. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é o código ético e moral do reino de Deus. Tem irmão por aí que diz que é crente e critica a ética. O reino de Deus tem ética. Tem muitos por aí que é baterbeiro, que é belo, e diz que não tem esse negócio de decência e ordem. O reino de Deus tem decência e ordem, irmão. O reino de Deus tem regra. Não tenha o outro reino lá, eu não sei se é bagunçado, eu não sei se é de qualquer jeito. Agora é o reino que Cristo veio implantar. Ele tem regra, ele tem padrão, ele tem fundamento. E quem quiser participar desse reino tem que se adequar a ele, tem que obedecer a regra, tem que obedecer os princípios e valores. Jesus começa a falar dessas regras, e ele começa criticando então os fariseus. No capítulo de número 23 do Evangelho de Mateus, eu ia ler, mas o tempo não permite. Por 13 vezes Jesus repreende eles: hipócritas, raça de víboras, condutores cegos, eram religiosos. E aqui tem uma regra para quem quer participar de fato deste reino espetacular. Quem quiser participar não deve estar atrás de uma capa de religiosidade. Tem que viver o primeiro amor, meu filho. Tem que perdoar, tem que amar, tem que respeitar, tem que obedecer, tem que ser submisso, tem que aceitar o Rei Jesus na tua vida. Olha o alerta de Jesus no capítulo 5 e o versículo de número 20: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino. Qual era aquela característica dos fariseus? Eles demonstravam uma religiosidade tremenda, mas por dentro eram sepulcros caiados. Eles não amavam o próximo. Eles viviam uma vida
quebrando as regras e a lei do Senhor, interpretando de forma incorreta. E Jesus diz: se a vossa conduta não exceder, não for maior, não for melhor que a dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. O reino do céu não é bagunçado, meu Senhor. O reino do céu não é bagunçado, minha Senhora. Tem que respeitar, tem que amar, tem que viver uma vida em santidade na presença. Quem aqui nessa noite faz parte do reino de Deus? Amados, daí estão firmes. Jesus começa a falar sobre a interpretação incorreta. E ele diz: ouviste o que foi dito, não matarás. E os fariseus interpretavam matar como tirar a vida do próximo. Aí Jesus: mas eu vos digo, é a interpretação correta. Qualquer que maldizer seu irmão, qualquer que chamá-lo de louco, é réu do inferno. Assassinar não é só tirar a vida do próximo, presbítero Tiago. Assassinar também está ligado ao assassinamento de reputação. Quantos foram assassinados a reputação? Quantos estavam entre nós e hoje não estão mais? Foram mortos, foram assassinados. Vidas, almas que Jesus comprou. Isso é a regra do reino e vai além, e você tem que seguir. Você não pode matar o seu irmão. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Adulterar para eles era um homem deitar com a mulher que não era sua. Mas Jesus diz: eu porém vos digo que qualquer que olhar para a mulher do seu próximo já cometeu adultério em seu coração. Eles freitavam com o pecado, mas a lei para o reino de Deus é maior. A lei para o reino de Deus excede a justiça dos fariseus. Aleluia! E para encerrar essa série de interpretação, ouviste o que foi dito: amaldiçoa o teu inimigo. Jesus diz: abençoa aquele que vos persegue. Ama aquele que te maldiz. É regra do reino. Se você quer fazer parte, você vai ter que seguir, você vai ter que obedecer, você vai ter que amar quem te caluniou, você vai ter que amar quem te injustiçou, você vai ter que amar e perdoar quem te fez mal, para entrar no reino de Deus. Regras do reino, ética, moral. E quando se fala de ética e moral, a ética é um princípio, a moral é o cumprimento desse princípio. Não adianta só você conhecer as regras do reino de ponta a ponta e não obedecer, não adianta de nada. Isso é capa, isso é sepulcro caiado. Não pode só pregar, tem que viver o que prega. Não pode só ensinar, tem que viver o que ensina. Não pode só cantar, tem que viver aquilo que a letra da canção diz. Tem que obedecer. Quem nessa noite ainda tem esperança? Quem tem? Jesus diz: não seja como os hipócritas, que dão ofertas a fim de serem reconhecidos. Mas eu te digo, quando deres a tua oferta, que a tua mão esquerda não veja o que a tua mão direita fez, e o teu Pai que te vê te recompensará. Quando for orar, não faz graça como os fariseus, que se exibem, que fazem orações bonitas nas praças, mas entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu Pai em secreto, e Ele te recompensará. Quando jejuar,
diz: lava o teu rosto, não faça como os fariseus, lava o teu rosto e jejuma, que o teu Pai te vê em secreto e Ele te recompensará. O reino de Deus não aceita capa de religiosidade. O reino de Deus não aceita querer demonstrar espiritualidade. Tem que viver as regras e os princípios do reino de Deus. E agora ele encerra nessa passagem falando sobre os dois alicerces. São muitas regras. Se você quer fazer parte desse reino, leia essas regras. Mateus 5, 6 e 7 é o eixo. No capítulo de número 7, Jesus então vai concluir, dizendo: quem ouve esses ensinamentos, quem aprende esses princípios, quem conhece essas regras do reino, como súditos obedientes e guardam a palavra e a pratica, vem o vento, vem a tempestade, vem o temporal, chuva torrencial, mas sua casa permanece inabalada. Agora todo aquele que aprende essas regras, que ouve, conhece e não pratica, é semelhante ao homem que edificou a casa na areia. Veio a chuva, o vento soprou e foi grande a queda daquela casa. Quando você ouve essa palavra, você absorve informação. Quando você põe em prática, essa informação se torna conhecimento. E conforme esse conhecimento é praticado, isso se torna sabedoria. Você que ouve e pratica, você vai ser prudente nessa terra. Você que ouve e pratica, você vai ser sábio aonde você chegar. Quando você falar, sua boca não vai gerar morte, sua boca vai gerar vida, porque o reino é vida e vida em abundância. Quantos querem fazer parte desse reino? Então você precisa conhecer essas regras. E você precisa, acima de tudo, praticar. Se você hoje vai morar em algum país fora, Estados Unidos, França, Inglaterra, na Rússia, aonde você escolher, você tem que conhecer o que nós chamamos de Constituição Brasileira. Você tem direitos, mas também você tem ordens e deveres como cidadão. Se quisermos fazer parte do reino de Deus, esse reino espetacular tem regras. Quantos nessa noite ainda querem? Diminui um pouco. Se levante nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Esses jovens abençoados que compõem esse reino, essa igreja abençoada, coloque a mão no seu coração. Tem vidas aqui que vai entrar nesse reino. E você vai dizer: valeu a pena obedecer, valeu a pena ser submisso, valeu a pena ser fiel. Numa guerra doméstica, escute isso aqui, jovens. Com 14 anos, José Chances estava diante da arma e soldados que estavam prestes a lhe matar. Ele tinha que negar, mas ele disse naquela hora: Cristo vive, o Rei. 14 anos, foi morto, mas não negou e disse: vive o Cristo Rei.
de Mateus. É o rei cuja mensagem que ele planta o reino é arrependimento. É o rei que fala das regras para quem quer participar desse reino. E é o rei que subiu, mas um dia vai voltar para buscar essa igreja. Coloque a mão no seu coração nessa hora. Você que pode adorar o Cristo vivo, o Cristo Rei, só os súditos desse reino, só quem reconhece esse reino. Se o irmão que está ao teu lado não orar, não fazer nada, deixe ele, faça a tua parte nessa hora e adore a ele nessa hora. Olha que coisa linda do céu está começando a fazer aqui agora, Marcelo. Olha que coisa linda nesse círculo de oração. Súditas do reino. Aqui no corpo de ovelho, súditos do reino. O reino vai te pagar pelo serviço prestado. O rei não deve nada para ninguém. Quem sente o reino dele nessa hora? Quem sente o reino dele nessa hora? Levante a sua mão para o céu. Comece a dizer que venha o teu reino sobre a minha casa. Que venha o teu reino sobre a minha família. Que venha o teu reino sobre a minha empresa. Que venha o teu reino sobre a minha vida. Estejam atentos, meus súditos.